A recente ênfase emotiva nas obras de arte pode ser vista como uma movimentação em direção ao polo de liberdade, dentro do motivo base natureza-liberdade? Muito bom, muito bom. Sim, com certeza. Eu creio que sim. Você pega, por exemplo, a grande crítica lá do Eric Fögling, não é? Que é o sujeito mais comentado e menos lido, talvez, aqui no Brasil, depois do Hermann Doiver. Ele fala, por exemplo, a relação entre o romantismo e a chamada revolta egofânica, não é? Egofânica, fanos, né, de manifestação, ou seja, né, a manifestação do ego. E realmente, né, embora existam aí pelo menos 3 romantismos, né, existe até um romantismo revolucionário e um romantismo conservador. Na própria Inglaterra você tem, por exemplo, Wordsworth, Coleridge, que seriam conservadores. O próprio Wordsworth já apresenta elementos que hoje os conservadores mais sérios estão retomando, que é a proteção ao meio ambiente, a questão da relação entre homem e terra e tudo mais, mas já estava presente lá no Wordsworth, que criticava bastante a mentalidade cientificista já naquela época. E você tem um movimento romântico revolucionário, que é do Shelley, que foi expulso, por exemplo, de Oxford após escrever um manifesto ateísta. Então, o romantismo, né, tem essa questão da da revolta egofânica. E sim, eu creio que esse deslocamento, né, hoje o pessoal sempre fala disso, né, da deriva emocional e tudo mais, que também eu acho que é uma coisa já um pouco datada. Eu acho que existem outros elementos hoje que acabam sendo trazidos para cá, para nosso raciocínio. Hoje mesmo eu comecei a ler um livrinho, vai aumentar a sua lista agora, Dutch, que se chama O Tempo das Paixões Tristes, né, no qual o autor, que é um sociólogo francês, o François Dubé, ele fala o seguinte, que as desigualdades hoje são maiores do que nunca foram, né, ou melhor, são tão grandes quanto na época da crise de 29, mas elas se diversificam, né? A questão hoje é que você tem várias desigualdades. Por exemplo, você tem uma desigualdade dos diplomados e não diplomados, e dentre, por exemplo, os não diplomados, você tem o concurso técnico e o sem curso técnico. Então, ele vai dizer que essa, vamos colocar assim, variegação das desigualdades acaba gerando a raiva, o ódio, que não consegue ser canalizado em movimentos coletivos, como eram até, por assim dizer, a década de 70 do século passado. Século passado, não se esqueça, é século XX, né? Parece muito longe, mas está. E hoje não, hoje a forma até agora mais cabível de manifestação dessa raiva é o populismo. Por que estou dizendo isso, né? Você vê que grande parte desse ódio, dessa raiva, dessa revolta, como o próprio Dubé fala, ela é motivada por questões pequenas. Não existe mais um coletivo, não coletivo no sentido da esquerda, né, mas um movimento coletivo, uma dinâmica coletiva que consiga canalizar essas revoltas. É o próprio ressentimento que domina muito das relações, muito dos projetos, se eu posso colocar assim, ou das agendas, que motivam aí grande parte, das políticas, das redes sociais, das dinâmicas midiáticas que a gente vê hoje. Então, essa questão, né, do polo liberdade, da questão do motivo base natureza e liberdade, você vê de forma mais profunda, sim, na filosofia, claro, mas em tudo, né? Porque, como eu disse, os motivos básicos são forças espirituais que modelam e conduzem, não é? E perpassam toda a cultura humana, toda a atividade humana. Eu creio que sim, com certeza. Eu nem conseguiria definir assim de maneira tão sucinta como se definiu. Você pega, por exemplo, uma subjetividade radical hoje na arte, né? Existe um livrinho muito bom do Todorov, do Stefan Todorov, eu acho que foi o último livro que ele escreveu antes de morrer, que se chama Literatura em Perigo, né? E nesse livro, ele diz o seguinte, tem 3 perigos que ameaçam a literatura. Eu não sou especializado na história da arte plástica, mas eu, pelo pouco que eu conheço, poderia dizer que também ameaça as artes plásticas, a música e todas as demais artes. Mas com a literatura, com certeza, isso se passa. Ele diz que os 3 motivos
os três motivos do perigo hoje, que ronda hoje a literatura, seriam o subjetivismo, o niilismo e o formalismo. Ou seja, vamos começar pelo último. O formalismo seria essa ênfase exagerada, né, esse amor muito grande à forma, em detrimento ao conteúdo. Você pega, por exemplo, em livros e em filmes que são maravilhosos, mas cuja substância espiritual é muito, muito débil. Por exemplo, um filme que eu gostei muito, mas que sofre deste problema aí, do esteticismo, é A Trama Fantasma. A Trama Fantasma é um filme, em termos formais, perfeito. Mas você vai pegar, por exemplo, a história, falta muita substância ali, certo? O próprio Blade Runner, né, esse 2049, não ficou o segundo? O Blade Runner, acho que é 2049, não foi? Isso. O segundo. Né? Denis Villeneuve. Também é um filme que, em termos formais, beira a perfeição, mas falta um pouco de substância ali. Inclusive, esse outro livro também que é bem interessante, você consegue encontrar isso aqui disponível em PDF pela FUNAG, se eu não me engano, que é do Mário Vieira de Mello, Desenvolvimento e Cultura, no qual ele fala o problema do esteticismo no Brasil. Ele vai dizer que o esteticismo, que o Huckmark critica, inclusive, não é, no Filosofia Estética, essa ênfase na estética, nesse reducionismo, na verdade, no elemento estético, em detrimento dos demais, é um problema do Brasil, o Mário Vieira de Mello fala. Então, nesse ponto, Leonardo, talvez esse elemento, essa deriva, não é, essa movimentação em direção ao polo da liberdade seja mais visível no Brasil. Como eu disse, o formalismo, que é um dos perigos que ameaçam a literatura e também as demais artes, julgo eu. O primeiro seria o formalismo, essa ênfase excessiva na forma ou esteticismo. O segundo, niilismo, essa descrença generalizada, que, por sua vez, a gente poderia dizer, não é, destrói os conteúdos de substância da arte. Nunca se esqueçam que arte é forma e conteúdo. Não é? Na arte, como eu sempre explico para os meninos, meus alunos, interessa tanto o que se diz, quanto como se diz. Meio e mensagem, né? A famosa divisão do Marshall McLuhan, que era inclusive católico, né? Meio e mensagem, ou seja, o que dizer e como dizer, que são igualmente importantes na arte. Na verdade, a arte busca fazer com que meio e mensagem, forma e conteúdo, substância e maneira sejam refletidos, né? Reflitam um ao outro, sejam um espelho um do outro. E, por fim, como eu disse, não é, seria o subjetivismo. Quando o sujeito passa a focar-se excessivamente nas suas próprias condições, né, sendo excessivamente intimista, ele também termina caindo numa arte que não se comunica. Né? Uma das críticas, por exemplo, à literatura brasileira produzida no eixo Rio-São Paulo, né, seria o eixo cultural, em tese, mais efervescente, eu discordo disso, mas vamos pular. Essa arte, essa literatura produzida no eixo Rio-São Paulo, aqui especificamente, ela, em geral, é uma literatura mais urbana, mais intimista, mais fechada nos dramas, né, da classe média e tudo mais. Ou seja, mais uma vez, né, essa ênfase no subjetivismo, que, segundo Todorov, é um dos grandes perigos, não é, que ameaçam a literatura. Então, com certeza, eu creio que você pode... Na própria literatura você vê um movimento chamado naturalista e o movimento realista, que são diferentes, né, embora haja sobreposições, são diferentes. O realismo vamos colocar assim, a tentativa de transpor a mentalidade positivista para a literatura, ou seja, o escritor ele passa a ser visto como um cientista que observa atentamente e impessoalmente, né, não se envolve com aquilo, impessoalmente, o experimento que que são seus personagens. Né? Inclusive, por exemplo, você pega aquele livro do Machado de Assis, O Alienista, você já vê isso aí, a sociedade como um experimento. Nesse ponto, a gente pode pensar, não é? Seria o polo da natureza. O homem como se pudesse reduzido à natureza.
E o naturalismo, por sua vez, já é uma deturpação ou um próprio decaimento do realismo, porque seria o realismo acrescido de um componente biologista. Vocês vão lembrar aí que biologista é a redução, né, do homem, ou do que quer que seja, à sua composição biológica. Então, o naturalismo é isso, é a junção do realismo, ou a degradação do realismo, mais um componente biologista, que passa a ver o ser humano regido e governado apenas pelos seus elementos orgânicos, biológicos, né, seus elementos mais básicos, seus elementos vitais mais básicos. Então, no naturalismo em especial, você pega, por exemplo, o Cortiço, né, do Aloysio Azevedo, A Carne, do Júlio Ribeiro, e outros romances mais, O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Estou citando aqui romances brasileiros, tá? Porque são mais fáceis de serem encontrados. Você vê, talvez, aí, um deslocamento para o polo, né, da natureza, né? Ou seja, o ser humano reduzido aí aos elementos mais básicos. E sim, hoje em dia você vê uma movimentação, um deslocamento para o polo da liberdade. Embora, claro, pessoal, a questão dos motivos básicos, não é? Eu não creio, particularmente, que sejam tão essenciais no Doiber, né? Existem vários pensadores, por exemplo, vários seguidores do Doiber, o Ray Clauser, por exemplo, é um. No livro dele, O Mito da Neutralidade Religiosa, ele não trata nem em uma página, nem em um parágrafo, nem em uma frase sobre os motivos básicos, né? Existem vários seguidores de Doiber, vários homens louváveis, também competentes, que rejeitam a questão dos motivos básicos. Eu particularmente gosto, particularmente creio que explicam várias das dinâmicas culturais, mas creio que não é um elemento tão necessário ao pensamento de Doiber. E por isso é preciso tomá-lo sempre, como dizem os ingleses, né, com uma pitada de sal. Mas eu achei bem interessante a posição do Leonardo aqui e eu, particularmente, concordaria completamente.